Isso aí, estamos juntos aqui para mais um vídeo de DPN no ar. Vamos dar continuidade à nossa série Viver de Diagnóstico Automotivo com a parte 2 de sistema de ignição. Falamos de bobina na parte 1, mas agora vamos falar especificamente do circuito primário e secundário. Tudo o que acontece nesse processo da ignição. Você gosta de tecnologia automotiva? Então está no canal certo. Dá paixão ao negócio. Muito bem, estamos aqui para dar continuidade à parte 2 do sistema de ignição. Nós vamos mergulhar um pouquinho nesse processo da ignição e, para isso, vamos analisar com um pouquinho mais de detalhe os fenômenos que acontecem no circuito primário e no circuito secundário da bobina. No vídeo anterior, nós vimos como funcionam os princípios do eletromagnetismo. Agora vamos ver como se diagnostica, ou como que a gente pode ver esses princípios na prática a partir de medições que podemos fazer com equipamentos de teste. Para isso, eu já estou colocando na tela aí um oscilograma. Tá? Já estão vendo aqui um oscilograma que é? Um oscilograma é a imagem que nos entrega um osciloscópio. E eu sempre gosto de falar para vocês, a ideia aqui ao longo dos vídeos que vamos fazer na série de Viver de Diagnóstico Automotivo, a gente vai trazer equipamentos e principalmente osciloscópio, quando a gente fala de eletrônica embarcada, o equipamento por excelência. Eu sei que por aí, às vezes se cria um pouco um mito que o osciloscópio é só para pessoas extremamente preparadas, com muito estudo para poder trabalhar, mas nós vamos ver que não é bem por aí. Tá? Inclusive, todas as vezes que for necessário, eu vou reforçar aqui um pouquinho com relação ao setup, ou seja, como se monta a tela de um osciloscópio. Aqui estamos vendo, inclusive, uma tela bem simples. Lembrem sempre, o osciloscópio vai nos mostrar aqui dois eixos de valores. Está vendo aqui um eixo vertical. Esse eixo vertical é sempre das magnitudes elétricas. O que são as magnitudes elétricas? Por exemplo, se nós queremos ver a tensão em volts, é no eixo de valores vertical que nós vamos fazer esse setup. Queremos ver corrente, que é em ampere, a mesma coisa. E no eixo horizontal, nós vamos ver sempre uma escala de tempo. Geralmente, no horizontal, a gente coloca tempo em milissegundos, em microsegundos, ou às vezes também pode ser que algum osciloscópio automotivo nos ofereça a possibilidade de colocar, por exemplo, os graus de giro de um motor, os 720 graus dos 4 tempos, 4 ciclos do motor outro. Mas geralmente nós vamos encontrar no eixo horizontal escala de tempo. Então vai ter magnitude elétrica versus o tempo. E o que não vai oferecer o osciloscópio aí também? É uma forma de a gente poder ver na tela um fenômeno da física, de um comportamento de um componente elétrico que acontece em uma fração de tempo extremamente pequena, que a gente não consegue ver com multímetro, por exemplo, mas é extremamente importante para poder diagnosticar esses fenômenos da eletrônica, da elétrica, do eletromagnetismo, como é o caso que nós estamos vendo aqui. Muito bem, isso que estamos vendo é um oscilograma de um circuito primário de ignição. Um exemplo, não quer dizer que todos vão ser assim, mas em grande forma vão se parecer. Seja uma bobina tipo garrafa, uma bobina individual da Pencil Coil que falamos, uma bobina tipo caneta, seja um sistema onde vai variar um pouco, se talvez o sistema DIS, que tem duas bobinas, uma bobina para alimentar 2 cilindros. O DIS é o sistema Distributor Less Ignition System, tudo em inglês como sempre, o sistema de faísca perdida, o sistema sem distribuidor que tem uma mesma bobina alimentando o circuito secundário de 2 cilindros. Isso a gente até pode fazer outro vídeo especificamente, que eu acho que vai ser interessante, do sistema DIS, porque tem uma forma diferente de trabalhar no secundário, e eu acho que tema de outro vídeo. Mas, muito bem, vamos analisar o nosso circuito primário. Aqui, como sempre, nós vamos ter uma alimentação que vai vir da bateria. Temos aqui o esquema, o desenho de nossa bobina e
Se lembram que nós tínhamos um borne, um terminal aqui que chegava da chave de ignição, é o borne 15, ou o borne positivo, que somente quando o veículo está em ignição alimenta esse borne aqui, que vai, por sua vez, alimentar aqui com a letra A o bobinado primário. O bobinado primário, como vocês estão vendo na imagem, é diferente do bobinado secundário. O bobinado primário está aqui com a letra A e o bobinado secundário com a letra B. Vejam só como essa representação está mais clara. O bobinado primário tinha o número de espiras da bobina, rolamento, voltas, que dá os fios, e aqui dá para ver que são fios de maior diâmetro. Então o primário tem menos voltas, se comparado com o secundário, que tem mais espiras, mais voltas de bobinado, com fios de menor diâmetro. Então a gente tem uma relação que multiplica e eleva a tensão a partir desses bobinados. Mas agora, para falar do circuito primário, estamos vendo assim a tensão de alimentação do circuito primário. E esse oscilograma aqui nos está mostrando isso. Então imagina que nós vimos com o osciloscópio e vamos colocar uma das pontas de um dos canais desse osciloscópio, a positiva, aqui no borne 15. Por quê? Porque a gente já tinha visto no princípio de funcionamento que para que aconteça uma indução magnética, aquela FEM, força eletromotriz induzida, a gente tinha que estabelecer uma variação do campo magnético. E nós vimos que essa variação do campo magnético era nada mais e nada menos que ligar e desligar a bobina primária, ou seja, o bobinado primário. Ou seja, quando eu ligo, se forma um campo magnético, quando eu desligo, ele derruba esse campo magnético e aparece a indução. Então, é isso que nós vamos ver agora, exatamente. Olha, aqui está sendo alimentado, Nós estamos vendo aqui uma tensão que para a escala de 400 volts é baixa, mas é uma tensão que vai ser 12 volts ou mais. Se estamos na ignição com o motor ligado, já ligou o motor, a gente vai ter mais do que 12 volts, A tensão nominal, 12,5, liga o motor, começa a funcionar o alternador, nós vamos ter 13,8, 14,2, por aí vai estar rodando essa tensão. Então, essa é a tensão de ignição, motor funcionando. E aqui acontece uma interrupção. Essa interrupção é nosso chaveamento. Se lembra que a gente viu que tinha uma etapa de potência que fazia isso, Liga e desliga, liga e desliga. O chaveamento está acontecendo aqui e, inclusive, esse momento está sendo mostrado aqui com esse TC, que é tempo de carga da bobina. O que carga a bobina? É que vai carregar o campo magnético, é o momento que se forma o campo magnético. Olha que nós estamos falando aqui nesse eixo horizontal em uma escala, como você pode ver aqui, pequenininho, de milissegundos. Então isso está acontecendo uma coisa muito rápida. Nós vemos esse desenho aí, mas é muito rápido. E o que está acontecendo quando a gente faz essa variação do campo magnético e o tempo de carga dessa formação do campo magnético? Do nada, vejam só como se eleva a tensão, se eleva, e aqui chega um ponto que, nesse caso, um veículo, um exemplo em particular, está mostrando 314,7 volts. Mas peraí, como é que eu tenho 300 volts no bobinado primário? Se eu tinha apenas 12 volts que ligo, desligo, ok, se lembra o princípio, Passa a corrente elétrica por um condutor elétrico, gera um campo magnético ao redor dele. E se nós fazemos várias voltas desse campo magnético, uma forma de multiplicar. Nós estamos fazendo isso no primário. Ou seja, somente o circuito primário pode trabalhar, sim, com valores mais de 300 volts, muitos veículos próximos dos 400 volts. Ou seja, eu já tenho uma alta tensão no sistema, no circuito primário. O que eu vou fazer com isso? Com 300 volts, eu não vou fazer uma centelha, não vou ter ainda uma centelha no meu sistema de indução, de ignição. Mas esses 314 volts, que está aqui com a letra representada UI, é uma tensão induzida. Ou seja, eu tinha meus 12 ou 14 volts aí, bonitinho, gerando um campo magnético, mas quando
eu fiz uma variação, ou seja, a ECU, a unidade de controle motor, fez uma variação, derrubou esse campo magnético, automaticamente abraçou o próprio bobinado, esse campo magnético, e gerou em ele uma tensão induzida. Uma tensão induzida de 314 volts, nesse exemplo aqui. Perfeito? Isso acontece no primário. E agora, daqui a pouco, vamos ver o que vamos fazer com essa corrente de 300 volts. Perfeito? Nesse momento, não muito. Inclusive, vocês já estão reparando, mas peraí, se eu tenho 300 volts no primário, eu tenho aqui nessa pontinha aqui, que vai para a minha chavinha de ignição, quer dizer que eu tenho 300 volts? Sim, senhor. Se você não tiver um circuito de proteção, como nós vimos, diodo, o que for, esse pode gerar uma contracorrente que vai até para a ECU. Por isso também, às vezes, se queima a bobina, por isso, às vezes, também se queima até um módulo de ignição no passado, hoje um módulo de injeção, que está tudo integrado, tá? Por causa de alta tensão no próprio primário. Tá? E aí vamos ver depois, porque pode até se elevar muito essa tensão e gerar problemas para a eletrônica. Perfeito, mas aí entendimos, né? Ele mesmo, o próprio circuito primário, por o fenômeno da indução magnética, se encontra com 314 volts, com 400 volts, o que for. Beleza. Isso aqui também, depois nós vamos ter um corte e vai sobrar uma tensão residual, ela vai se dissipando aos poucos e vai cair mais ou menos aqui, como está mostrando outros 15, até 15 volts. Quanto que dura tudo isso? Mais ou menos aqui estamos mostrando nesse exemplo 1.5, 1.6 milissegundos. É muito rápido o processo de gerar o campo magnético, derrubar e induzir a corrente nele mesmo, ok? Esse é um princípio de funcionamento que nós vimos, agora representado a partir de um osciloscópio com suas magnitudes elétricas. O que nós estamos vendo aqui é um circuito de ignição primário funcionando de forma correta. Se eu tivesse muitas oscilações aqui, um desenho aí com muitas oscilações, se eu tivesse isso aqui, em vez de estar caindo a tensão basicamente de forma vertical, está caindo de forma triangular, é uma fuga interna. Se eu não estou atingindo uma tensão de ignição elevada no primário ou extremamente elevada, tudo isso são sinais de defeito na bobina, tá? Ou na bobina, mas no circuito primário nesse caso. No circuito primário é chaveamento DCU e o comportamento da bobina. Nós podemos medir a resistência da bobina. Quando desconectar, medir a resistência da bobina. Tá? Mas aí talvez não vamos saber tanto, porque a resistência da bobina é uma medição estática desse componente. Aqui nós estamos fazendo uma medição dinâmica do componente. Ela está funcionando, está com temperatura, está sendo exigida e nós estamos medindo como ela se comporta. Correto? Isso com relação ao circuito primário. Agora, antes de passar para o secundário, vamos lembrar o seguinte: esses 314 volts que eu tenho no circuito primário, que formamos pelo chaveamento do circuito primário, o que vai acontecer? Vejam só, se lembra como é a construção física de uma bobina? O circuito primário está por fora, está abraçando ao circuito secundário, que está aqui dentro. O circuito secundário está dentro. Esse aqui era um núcleo ferromagnético reforçado para aumentar ainda mais um campo magnético. Mas essa bobina primária está gerando 314 volts. Então, nós vimos também que tanto a corrente como a tensão, quanto mais elevada for a tensão, proporcionalmente maior será a formação de um campo magnético. Então, o que quer dizer? Agora eu consegui auto-induzir na bobina primária 314 volts, tá? Ou 400, como falei, aqui é apenas um exemplo. Só que essa tensão, pelo mesmo efeito, está abraçando o secundário. E o secundário, como falamos, multiplica o número
de espiras que nós temos, de enrolamento. Então, nós partimos alimentando o primário com 12 volts e de 12 volts já elevamos ele a 314. Agora que foi para 314 volts, essa tensão está abraçando o secundário. Quer dizer que nele mesmo, nesse secundário, nós vamos gerar muito mais, que é o que vimos no primeiro vídeo, né? Nós vimos que de 12 nós íamos para 12 mil, para 15 mil, 25 mil. Então agora se explica, porque agora é 300 e pouco, 400, que vai multiplicar pelo número de espiras que nós temos no secundário. Então vamos ver isso agora. Vamos ver como funciona o secundário. Está aqui na tela. Olha, outro oscilograma, só que vejam o detalhe. Lá no primeiro, no anterior que estamos vendo, nós estávamos falando mais ou menos no eixo de valores aqui, que íamos de 0 para 400 volts. Agora, nós introduzimos essa letrinha, né? É kvolts, né? Kilovolts, ou seja, esses 0, 5, 10 e 15, aqui 15 são 15 mil volts. Multiplica por 1000. Toda vez que colocar uma letra K, é vezes 1000. Então aqui, esse eixo deve estar até os 20 mil. Nós estamos trabalhando um pouquinho menos de 15 mil. Então, o que é isso? Esse aqui é a medição que se faz com um osciloscópio no circuito secundário. Como se faz no circuito secundário? Porque não há uma conexão elétrica entre o primário e o secundário para medir. Não, não há. Então, assim, se faz por captação magnética. Se é um carro que tem cabo de vela, tem aquela pinça que capta o campo magnético altíssimo que gera o secundário e vai transformar num sinal elétrico. Isso faz as pinças do captoras magnéticas de um osciloscópio. E se uma bobina tem os captores, a bobina que não tem cabo, né? Tem os captores que também fazem essa captação, valendo a redundância, do campo magnético gerado pelo circuito secundário. E isso o equipamento vai mostrar. Olha, aqui então nós vamos partir já a saída do secundário, medindo com o osciloscópio. Nós vamos ter aqui com a letra K, porque vai ser a indução do secundário que afeta, a indução do primário que afeta o secundário e gera nele, porque se lembra, o primário gera o campo e seus 300 volts e dissipa. Então, afeta o secundário, gera e dissipa no secundário e multiplica pelo número de espiras também. Então, o que vai fazer? Ao mesmo tempo, na mesma velocidade, vai gerar uma altíssima tensão, pelo efeito multiplicador do enrolamento secundário. Com a letra K, vocês estão vendo, tensão de ignição. Sempre que nós vemos um oscilograma de um circuito secundário, nós vamos ver ao primeiro efeito, sobe essa rampa muito, a tensão de ignição. O que é a tensão de ignição? A tensão de ignição, vejam só a setinha que está aqui, vai direto para essa representação, essa foto de uma vela de ignição. Estão vendo que se forma esse arco voltaico. Esse arco voltaico é a centelha, a faísca, é um necessário para iniciar o processo da combustão. Isso aqui é a nossa ignição. Esse arco voltaico aqui tem uma altíssima temperatura, uma temperatura instantânea muito alta. É tudo que nós precisamos para queimar a mistura. Isso aqui é fundamental, independentemente do tipo de vela. Essa aqui é uma vela de 2 eletrodos, de 4, de 1, do que for, é o mesmo. A gente vai ter sempre essa formação do arco voltaico. E sempre vai funcionar da mesma forma. Primeiro, uma altíssima tensão é a necessária para vencer uma altíssima resistência. E qual é a resistência? A resistência entre o eletrodo positivo e o eletrodo negativo da vela. Isso aí se chama de elétrico. O circuito secundário, ele fecha seu circuito, nós vimos isso no primeiro vídeo, a partir saindo da bobina, passa pela vela de ignição e entre os eletrodos temos uma interrupção, que não que estamos vendo aqui. Aqui não tem um cabo conectando. O que vai conectar, vai fazer uma ponte entre os dois eletrodos, vai ser justamente um arco voltaico na alta tensão. Alta tensão, alta temperatura. E para vencer esse arco voltaico para vencer essa resistência, desculpem, se precisa uma altíssima tensão.
Essa alta tensão que nós estamos vendo aqui com a letra K. É a tensão de ignição. E é o seguinte, para que isso aconteça, nós temos que vencer duas resistências extremamente importantes. A própria resistência elétrica, que acabamos de falar, a separação dos eletrodos, e depois, onde que está a vela? A vela está rosqueada lá na câmara de combustão, é totalmente hermético. E quando que acontece a ignição? Quando o pistão está chegando no ponto morto superior, um pouquinho antes, o avanço, alguns graus antes do ponto morto superior. A gente vai ver isso também em outros vídeos, tá? O fenômeno da ignição em graus, como isso acontece. Mas vem a compressão é uma pressão elevadíssima. Eu vou dar um dado aí para vocês guardarem na mente. Se a gente pegasse uma vela de ignição e conseguimos fazer, né? Mas fazer funcionar ela fora da câmara de combustão, aqui com 1000 volts, é o suficiente para ter esse arco voltaico. Então, esse oscilograma aqui não estaria mostrando, sei lá, os 12, 13 mil volts que está mostrando aqui. Estaria mostrando aqui embaixo, 1000 volts. E por que aqui está mostrando 3? Porque está em outro ambiente. Está num ambiente de altíssima pressão, que é a pressão de combustão. E a pressão de compressão, a pressão de compressão, ela eleva enormemente a resistência também para a corrente elétrica. Então, assim, um motor que tem alta compressão precisa de uma maior tensão de ignição. Olha só que interessante isso. Se a gente sabe que precisamos mais compressão para quanto maior for a compressão, maior tem que ser a tensão, a gente pode utilizar um oscilograma de um circuito secundário para fazer uma medição da saúde da compressão do motor ou do processo de combustão com o veículo em funcionamento. E é o que se faz. Um oscilograma no secundário, vamos supor que você tem um veículo 4 cilindros e tem um desses cilindros que tem uma fuga de compressão, seja pistão, seja válvula, o que for, você vai ter os outros 3 com uma tensão de ignição no secundário elevada, tá? E um deles com a tensão de ignição, vamos supor, 3 estão em 12, 12 com 8, 13 com 2, 1000 volts, 13.000, 12.000, 1000 volts, e outro está com 9. Esse que está com 9, por que está com 9? Está com 9 porque alguém está exercendo uma menor resistência. E a resistência que temos aí dentro, que é? É a resistência da compressão. Então, provavelmente eu tenho um problema de compressão. Eu não sei se é válvula, eu não sei se é pistão, eu não sei se é uma fuga por algum outro lugar, mas eu sei que eu tenho um desequilíbrio de tensões entre cilindros e eu estou vendo isso sem desmontar nada. Eu estou vendo isso com o veículo funcionando, ok? Então, importantíssimo, a compressão tem um efeito direto na tensão de ignição. Maior a compressão, maior a tensão de ignição necessária para gerar esse arco voltaico, para vencer essa resistência, ok? E outra coisa importantíssima, essa tensão de ignição, ela varia. Por que varia? Porque a compressão varia. Como é que a compressão varia? Sim, senhor. Se você está na marcha lenta, sem pisar no acelerador, você tem uma tensão de compressão, tá? Se você está andando com o motor, por exemplo, quando a gente fala baixa carga. O que é carga? Carga é a capacidade de encher o cilindro de ar. Então, a compressão que a gente mede com o medidor de compressão é uma coisa, mas a compressão dinâmica, a eficiência de encher o cilindro, a eficiência volumétrica, ela varia permanentemente. Se eu estou andando, vamos supor, a 100 km por hora, só encostando apenas o pedal do acelerador, a borboleta apenas está aberta, eu não estou enchendo de ar o cilindro, porque a borboleta está quase fechada. Agora, se eu vou subir uma lareira lá com um carro em segunda marcha e eu piso no acelerador, a velocidade dos pistões está lenta e a borboleta está totalmente aberta. Olha, o que tem a ver a velocidade dos pistões? Tem tudo a ver a velocidade dos pistões. Veja como a capacidade de encher o cilindro também depende da velocidade dos pistões, ou seja, das RPM do motor. Vocês já viram alguma vez quando vocês querem encher uma seringa? Se você vai encher a seringa bem devagar, ela
enche praticamente, seja qual for o fluido, pode ser água, vai encher uma seringa com água, vai bem devagar, e ela enche quase o volume total da sua capacidade. Agora vai fazer isso rápido e ela não enche o volume total, né, da sua capacidade. Ah, não, porque pegou ar. Não, enfia a mão embaixo lá da água, você vai ver que faz rápido e ela não enche completamente. No motor é igual. Quanto mais rápido é o giro do motor, menor é a capacidade de encher o cilindro. Se menor é a capacidade de encher o cilindro, e ainda tem uma borboleta para regular a quantidade de ar, menor vai ser a compressão relativa, a compressão real em cada momento. É por isso que é relativa, varia conforme a carga. E, portanto, também essa tensão de ignição aqui varia conforme a carga. Vocês que entendem de mecânica e trabalham, você quer uma prova prática? Se você vai procurar uma falha de ignição em um veículo, como que você faz para procurar uma falha de ignição? Você vai deixar o carro na marcha lenta? Ou você vai estar acelerando lá com o capô aberto, o motor, o carro parado na oficina? Não, porque não tem carga. Você vai sair para a rua, você vai buscar essa falha como? Você vai colocar o carro em uma situação de carga do motor, carga para o motor. E qual é essa situação que estavam falando? Procura uma subida, uma lareira bem íngreme. E aí você coloca uma marcha alta, segunda e terceira com baixíssima rotação, que o carro tem que sair de baixo. Se tiver aí, pum, um corte de ignição vai ser aí. Por quê? Porque o pistão está girando lento, ele tem tempo para encher o cilindro, e a borboleta está aberta. Então a compressão real ou relativa desse momento é alta. Se a compressão relativa desse momento é alta, a tensão de ignição tem que ser maior. A tensão de ignição sendo maior, talvez se tem uma falha, a bobina não está entregando, ou a distância entre os eletrodos está muito gasta, já não vai ter como vencer essa resistência da vela mais a compressão, e acontece um corte assim, não vai acontecer essa faísca aqui, esse ponto quente, e nós temos uma falha de ignição. Muito bem, vamos em frente. Acho interessantíssimo, né? O sistema de ignição é muito legal para o diagnóstico. Bom, aqui, letra K, então, tensão de ignição. Com a letra S, vejam o que acontece, porque como tudo na vida, primeiro nós temos que vencer uma resistência. Então, aqui a altíssima tensão, letra K, venceu uma resistência. Depois que vencemos essa resistência e se forma esse arco voltaico, é como que a gente fez um caminho. Então, os eletrodos que vêm por trás já não tem que vencer uma resistência tão grande. E veja o que acontece. De 12, 13 mil volts, ela cai aqui para 1.200, 2.000 volts, mas ainda continua sendo uma tensão elevada. Então, primeiro vencer a resistência, depois vem toda a corrente por trás com um caminho que já foi feita uma ponte, e por aí vão passando os eletrodos, e esse momento da ignição permanece. Esse ponto aqui, K, se chama tensão de ignição, tensão necessária para vencer a resistência. Esse momento, esse tempo aqui, tensão de combustão. Por quê? Porque esse é o tempo que a faísca permanece, que esse ponto quente permanece aceso, vamos dizer de alguma forma, continua o fluxo de elétrons, a alta tensão, para quê? Para queimar a mistura. Olha, estamos falando de um processo de milissegundos. Inclusive, para formar essa altíssima tensão, olha aqui, aproximadamente 30 microsegundos para formar a alta tensão. Agora, depois, para manter a tensão de combustão, que é a letra F, nós vamos ter aí mais ou menos, como está mostrando aqui, 1,5 milissegundos, 1,2. Vai depender também da formação da mistura, do tipo de combustível, da compressão, como falamos, e tudo isso. TF é o tempo que dura a ignição, o tempo total nesse exemplo aqui que durou a ignição, também vai ser mais ou menos de 1,6, 1,7 nesse exemplo aqui. Bom, isso aqui é o fenômeno do circuito secundário, e a partir do osciloscópio, como eu disse,
é como se a gente conseguisse colocar uma câmera para dentro do motor, analisando esse comportamento do circuito secundário de cada um dos cilindros do veículo. É isso, né? Imagina que eu coloquei uma câmera, o motor está funcionando e eu estou avaliando a partir das magnitudes elétricas o que está acontecendo dentro da câmara de combustão, a nível de tensão, tensão de ignição, tensão de combustão, como isso se mantém. Obviamente, como aqui aconteceu uma alta tensão, depois vamos ter umas pequenas oscilações, que imagina, é como se fosse um amortecedor isso aí. Gera o campo magnético, se dissipa, induz corrente nele mesmo, gera de novo e aí vai se dissipando lentamente até sumir. Mas é assim que se analisa um circuito de secundário de ignição. Bom, espero que tenha sido de utilidade essa parte de analisar primário e secundário. Temos mais assuntos para falar sobre o sistema de ignição, que é interessantíssimo. Coloquem nos comentários se está ok o conteúdo, se vocês querem mais conteúdo com esse tipo de profundidade, ampliar para outros temas, mas ainda temos mais de circuitos de ignição. Espero vocês no próximo vídeo.